Olha, o que eu acredito é que existe uma linha invisível que separa aquelas pessoas que apenas sonham daquelas que transformam o mundo. E essa linha, ela não é marcada por talento, nem por sorte. Ela é traçada todos os dias em silêncio. Por uma escolha que parece banal, mas que carrega dentro um peso do seu destino inteiro. E isso é a escolha de se disciplinar. Enquanto muitas pessoas ainda vivem como folhas ao vento, reagindo às circunstâncias, existem aquelas que caminham com uma convicção quase que inabalável. E essa é a diferença entre dois tipos de pessoas. Isso não é genética, isso é uma decisão diária. É algo que é repetido. E você pode começar com 21 dias e depois você pode levar isso para a sua vida inteira. Porque a maioria das pessoas pensam que disciplina é sobre ter um esforço constante, força de vontade sobre-humana, uma renúncia extrema, mas a verdade não é essa. A verdade é que só os que foram até o fim conhecem. É algo mais sutil, porque a disciplina é apenas a capacidade de manter a promessa que você fez a si mesmo. E é por isso que tão poucas pessoas conseguem, porque prometer é fácil, cumprir quando ninguém está olhando, isso exige. O que eu vou te revelar aqui não é uma teoria, é uma jornada, é uma travessia. É algo que começa em um instante em que você decide não mais negociar com a sua velha versão. Quando você se compromete com uma única disciplina, de forma repetida, que pode começar com 21 dias, tem uma coisa dentro de você que começa a se mover. A identidade começa a mudar, a mente começa a mudar, o mundo em volta começa a mudar. E aí o primeiro passo dessa jornada não tem glamour, não tem aplausos, não tem urgência. E é justamente por isso que é negligenciado. Porque o que não parece urgente costuma ser visto como dispensável. Mas é aí que mora o erro. O que parece pequeno é, na verdade, um tijolo que vai sustentar tudo que você quer construir. É no gesto de acordar na hora combinada, mesmo com sono, no ato de dizer não para a distração que ninguém veria. É na decisão de cumprir uma tarefa simples, só porque você prometeu que faria. E aí você começa a fazer isso agora, num ato, 25, 21 dias, 23, 24. E é essa estrutura invisível que diferencia os bem-sucedidos dos que vivem ciclos intermináveis de recomeço. Napoleão Hill, ele afirmava que todo sucesso duradouro, ele começa com um propósito definido e com a alta disciplina. Mas o que ele não disse? Ele não disse, e é o que eu quero que você entenda de forma muito profunda, é que a disciplina ela não nasce com você. Ela é forjada, ela é formada, ela é arrancada da dúvida com esforço, ela é moldada pela repetição. E por isso que quando você define uma única prática e decide cumpri-la de forma sistemática, sem falhar, você está dando um recado claro para o seu subconsciente. Você está dando um recado claro de que quem manda agora é a sua nova versão. E é aí que o mundo muda. Veja bem o que eu estou te dizendo. O meu convite para você é pelos próximos 21 dias, que não é só um número arbitrário, é um tempo mínimo necessário para que um novo padrão se comece a ser substituído ou a substituir o padrão antigo. É quando a sua mente ela começa a aceitar como uma parte de você mesmo. E se você passar por esse ciclo com presença e se recusando a falhar consigo mesmo, nesses dias algo extraordinário vai acontecer. Você vai perceber e vai continuar como alguém que tenta e passa a se ver como alguém que é. A mudança mais profunda, ela não é externa. Ela começa quando você olha para si mesmo, com respeito, quando você sabe lá no fundo que cumpre o que promete, que pode contar consigo mesmo nos dias mais difíceis. E essa confiança, ela não vem com palavras, ela vem com hábito, ela vem da repetição. Durante os primeiros dias, tudo parece fácil, a empolgação inicial, ela dá um empurrão. Você se sente motivado, inspirado e até iluminado. Mas depois, a mente antiga começa a sussurrar. Ela diz que hoje pode ser diferente, que um deslize não tem problema, que você vai compensar depois.
E é aí que a batalha começa. De verdade. Porque não é difícil começar. O difícil é continuar quando a emoção acaba. Quando o entusiasmo desaparece, quando ninguém está te aplaudindo. É isso que você vai viver em 21 dias. E você vai perceber como isso é sagrado. Porque eles te forçam a construir disciplina longe da emoção. Na marra, no atrito, no desconforto. E se você continuar mesmo assim, mesmo sem vontade, mesmo com sono, mesmo com dúvida, é aí que a mágica acontece. A nova identidade começa a se enraizar. Você começa a se enxergar como alguém que não falha, como alguém que não quebra promessas, como alguém que caminha até o fim. Napoleão Hill dizia que o desejo ardente, quando sustentado por uma disciplina inabalável, se transforma em fé. E essa fé não é religiosa. É a convicção, é a clareza. É saber que você está fazendo mesmo que ainda não tenha dado frutos. Está se moldando por dentro. E mais cedo ou mais tarde, o mundo lá fora, ele vai ter que se curvar diante disso. Mas antes que o mundo reconheça, você precisa se conhecer. Você precisa caminhar. Vem comigo. Faz aí o desafio. 21 dias, como quem está abrindo uma trilha no meio da selva, no meio do mato, com manchete na mão, derrubando o mato, enfrentando mosquitos, sem mapa, sem garantia, só com a clareza e a certeza de que existe algo do outro lado. E existe a única forma de chegar lá, é seguindo. Muitos acham que a motivação que move o mundo, mas quem constrói de verdade sabe que motivação é só um fósforo. Ela só acende rápido e apaga mais rápido ainda, porque o que mantém o fogo aceso não é o brilho do início, é a madeira colocada com constância. É a madeira, e essa madeira chama-se repetição. Tudo que você faz com presença começa a se tornar parte de quem é você. O hábito vira identidade, a identidade determina o que você tolera, o que você busca, principalmente o que você constrói. Quando eu desafio você aqui por 21 dias, você decidir sustentar a prática com disciplina, você está fazendo mais do que cumprir uma tarefa. Você está instalando um novo sistema operacional na sua mente. Um sistema que começa a rodar sozinho, mas que precisa, no início, do seu comando firme. Você já reparou que tudo aquilo que você faz automaticamente, escovar os dentes, amarrar o sapato, destravar um celular, isso não exige esforço. Isso acontece porque o seu cérebro aprendeu a economizar energia transformando essas tarefas de forma repetitiva em rotina automática. Agora, imagine se o mesmo princípio for aplicado à sua evolução. Imagine se o seu cérebro automatizar a disciplina e o foco. O comprometimento, a leitura diária, a execução precisa, a ação decidida. Isso é possível. Mas só se você treinar sua mente com quem educa uma fera indomável, sem ceder aos caprichos do eu não estou com vontade, sem esperar inspiração, sem negociar. Nos primeiros dias o seu cérebro vai resistir, ele vai tentar pular de volta para o que é confortável, conhecido, fácil. Ele vai te lembrar do sofá, da distração, só por hoje. Mas esse é o momento de mostrar quem manda de verdade e assumir o papel de líder de si mesmo. Porque como ensinava Napoleão Hill, toda mente é um jardim. Ou você planta intencionalmente, ou você vai aceitar as ervas daninhas que crescem sozinhas. Você não precisa de uma rotina sofisticada. Precisa de um voto inegociável. Algo tão simples como beber água ao longo do dia. É ler um livro, uma página de um livro transformador, é você recitar uma afirmação diante do espelho, é você cumprir os primeiros 10 minutos de um treino físico. O tamanho da prática não importa. O que importa é a constância. É o recado que você envia para si mesmo. A cada manhã, eu sou alguém capaz de fazer. A toda manhã eu sou alguém que faz. Esse é o recado, recebido dia após dia, que começa a moldar a sua identidade. Você começa a mudar, você começa a ver que já vive alguém e a mudança já começa a viver dentro de você. A repetição é uma reprogramação. O que você repete se torna. Pense no que está em jogo aqui. Eu estou te convidando para um desafio de 21 dias, mas ele tem o poder de reescrever toda a sua história. Porque o que você sustenta por um tempo
pode se tornar permanente. Não por mágica, mas por uma biologia. O cérebro constrói novos caminhos, caminhos neurais. E a partir desses padrões consistentes, esse caminho ele se fortalece. Quanto mais usado, você literalmente está remodelando a estrutura da sua mente. Você está arrancando tijolos antigos, gastados, quebrados, e assentando outros novos, limpos, sólidos. Está construindo a fundação da sua nova versão. Aquela que não adia, que não vacila, que não trai a si mesmo. E esse processo, embora invisível, ele começa a ecoar em todas as áreas da sua vida. A forma como você se posiciona muda, a sua voz ganha firmeza, o seu olhar ganha direção, a sua energia começa a incomodar quem vive na estagnação, porque quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor precisa se adaptar. E muitos não vão entender. Vão dizer que você está diferente e eles estarão certos, porque você não está mais vivendo como quem espera, você está vivendo como alguém que constrói. O Napoleão Hill, ele observou uma coisa, que os homens que moldaram impérios, eles tinham características incomuns. Eles não esperavam sentir vontade, eles decidiam e depois agiam. A vontade vinha depois, como uma consequência da decisão. Você não pode esperar pela motivação. Ela é inconstante, mas a disciplina, ela é uma rocha. Ela é sólida, ela é firme, ela é confiável. Quando você se apoia nela, você se torna inabalável, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando nada parece funcionar. Porque nesses dias, é a disciplina que te levanta da cama. É ela que te lembra quem você está se tornando. É ela que sustenta a ponte entre o presente e o futuro que você escolheu viver. Não caia na armadilha de buscar resultados imediatos. O mundo foi treinado a valorizar o rápido, o fácil, o instantâneo, mas o resultado verdadeiro, eles obedecem a outro tempo. Eles florescem como sementes em silêncio sobre a terra, no escuro, até que um dia rompem do chão e muda tudo que está à vista. Mas só florescem para quem continuou resgatando, mesmo quando parecia não haver progresso. Então, se você continuar regando, mesmo que você ache que não está tendo progresso, o progresso está acontecendo. E esses 21 dias podem ser decisivos. Sem aplausos. E mesmo sem resultado invisível. Mesmo sem apoio externo. E essa autossuficiência é o solo fértil de toda grandeza. Você não precisa correr. Você precisa continuar. E ao continuar, você se torna raro. Porque a maioria desiste na primeira queda, na primeira dúvida, na primeira dificuldade. Mas se você seguir firme, mesmo com a voz trêmula, você está desenhando um novo mapa. Um mapa consistente, de presença, de poder. Essa jornada não é só para quem quer tudo rápido. Essa jornada é para quem quer tudo de verdade. E tudo de verdade custa, mas vale. Portanto, hoje, escolha qual vai ser a sua disciplina inegociável. Qual é a disciplina inegociável nos seus próximos 21 dias? Escolha algo simples, transformador, algo que, se mantido, terá o poder de mudar como você se enxerga. E ao escolher firme um pacto com sua própria consciência, não importa o dia, não importa o humor, não importa se está chovendo, se está ensolarado, essa prática será feita porque não é mais movido por impulso. Você é movido por uma decisão. O ser humano, ele é o único ser vivo capaz de uma experiência sem que ela tenha de fato acontecido. A mente, ela não precisa de realidade para reagir, ela precisa apenas de convicção. Olha isso. E quem compreende esse poder entende que imaginar não é uma fantasia, é um ensaio, é um planejamento, é uma construção antecipada. E quando durante 21 dias em que você está moldando uma nova identidade por meio da disciplina, há um elemento que amplifica tudo. É a autossugestão. O uso deliberado das palavras que você diz a si mesmo. A escolha consistente das imagens mentais que você cultiva. O Napoleão Hill, ele dedicou um capítulo inteiro de um livro a escrever sobre os princípios do sucesso.
E ele sabia que nenhuma mudança extrema sobreviveria se não fosse sustentada por uma imagem interna. O que você diz a si mesmo, mesmo que em silêncio, molda o que você faz em público. Por isso, se quiser agir de uma forma bem-sucedida, você deve primeiro pensar como tal. E se quiser pensar como um bem-sucedido, você deve começar a se ver como tal. Ainda que o mundo inteiro te diga o contrário, a mente não distingue o que é real do que é repetido com emoção. E os grandes homens da história, eles souberam usar isso a seu favor. Thomas Edison, por exemplo, ele visualizava as suas invenções antes que os instrumentos existissem. Abraham Lincoln, ele discursava diante da multidão em sua mente antes de subir ao palco. Grandes atletas, estrategistas, todos usaram a imaginação como um campo de treino. A diferença entre os que transformam e os que repetem padrões está no tipo de filme que roda aqui, na sua mente. Ao acordar e ao dormir, você não pode permitir que a sua imaginação seja controlada pelo medo, pela escassez, pela insegurança. Se essas imagens dominarem os seus pensamentos, elas vão sabotar suas ações. E o que sabota as suas ações define a sua vida. Por isso que a disciplina prática, por pelo menos 21 dias, ela não é física, ela é mental, ela é emocional, ela é imaginativa. Todas as manhãs ao acordar, você precisa dizer a si mesmo: eu estou me tornando alguém imbatível. E não basta repetir, é preciso sentir, é preciso fechar os olhos, ver com presença, se sentir naquele cenário, viver aquela conquista antecipadamente. Esse exercício ele não é um delírio, ele é uma reprogramação. Você está dizendo para o seu subconsciente: este é o caminho, este é o destino, essa é a energia sustentada que eu escolhi. E é isso, é com o tempo, a mente para de resistir. Ela começa a aceitar, ela começa a acreditar, ela começa a se comportar como se fosse verdade. E aí, aí o mundo começa a se ajustar. O poder de visualizar está em construir por dentro o que você ainda não vê por fora. E quando essa construção é repetida diariamente, ela se infiltra na sua postura, na sua voz, na sua forma de decidir. Você começa a agir com mais firmeza, você começa a escolher melhor. Você começa a dizer não para tudo aquilo que não está alinhado com a imagem que você está criando. O bem-sucedido, ele não age por impulso, ele age por coerência. Ele age por saber exatamente o tipo de vida que ele está construindo. É o que faz, são os mínimos gestos, é o que está conectado com essa visão que você precisa fazer nos próximos dias. Além da prática que escolheu sustentar, inclui um ritual mental. Pode ser uma afirmação dita em voz alta, pode ser um momento de escrita consciente, pode ser um exercício de visualização de 5 minutos. O importante é que você escolha uma imagem de si mesmo, uma versão elevada, plena, realizada, e passe a visitá-la todos os dias. Quanto mais você vê essa versão com clareza, mais o seu comportamento começa a se alinhar a ela. E é aqui que está o ponto mais poderoso. O mundo externo, ele não tem escolha a não ser responder à sua identidade interna. As oportunidades certas aparecem para quem deseja. Elas aparecem para quem está pronto. E o preparo é uma questão de mentalidade. Você atrai o que sustenta, você vive o que acredita, você experimenta aquilo que se tornou o hábito de pensar. Napoleão Hill escreveu: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar, mas isso exige um tipo de convicção. Não pode ser emprestada, ela precisa ser construída, repetida, sentida. E é isso que eu te convido a fazer. Desafia aí, 21 dias. Alimenta sua mente com propósito. Cuidado com o que você consome, cuidado com as vozes ao seu redor, cuidado com as distrações disfarçadas de informações. A sua mente é como um campo fértil. E a cada palavra que você ouve, cada imagem que você vê, cada pensamento que você repete é uma semente. É aqui. E aqui está uma verdade. Nenhuma semente é neutra. Ou ela constrói,
ou sabota. Ou ela fortalece ou enfraquece, ou ela te aproxima do seu propósito, ou ela te afasta lentamente. E é por isso, seja seletivo, seja exigente, seja firme. Nos próximos dias, você está construindo algo sagrado, uma nova percepção de si mesmo. E isso exige vigilância, atenção, intenção, porque quando você começa a agir como alguém que já conquistou o que deseja, o mundo estranha. As pessoas perguntam se você está diferente. E a resposta é sim, está. Porque você não está mais esperando algo acontecer para sentir confiança. Você está se posicionando como alguém que já chegou, como quem já é. E essa postura muda tudo. Você fala diferente, você anda diferente, você decide diferente e com o tempo vive diferente. Por isso, continue. Mantenha a prática, mantenha a disciplina, mantenha a imagem mental, mantenha a sua melhor versão. O filme, no seu pensamento, repita todos os dias com convicção: eu estou me tornando imparável. E um dia, sem perceber, você será. Há algo que poucas pessoas percebem quando inicia uma jornada de transformação. O corpo também é uma linguagem. Ele fala, ele responde, ele revela o que está enraizado dentro da mente. E é por isso que quando você inicia 21 dias de disciplina, não está apenas reeducando os seus pensamentos. Você está dando comandos físicos, comportamentais e celulares que alteram completamente a maneira como você se posiciona no mundo. Se o que você quer é agir como os bem-sucedidos, entenda isso. Eles não apenas pensam diferente, eles se movem diferente, eles acordam diferente, eles andam, respiram com comportamento, com intensidade, que nasceu não do talento raro, mas de uma prática constante, que é a disciplina. A disciplina deles começa no corpo, no ato de levantar quando ninguém está vendo, de treinar mesmo quando a mente pede descanso, de cuidar da energia física como quem protege o próprio império. Você não pode perceber, mas quando vence uma prática física diariamente, como acordar no horário exato, manter um treino curto, se alimentar com consciência ou apenas alongar o corpo pela manhã, você está escrevendo um novo roteiro no seu sistema nervoso. Você está dizendo: o meu corpo serve o meu propósito. E essa simples inversão, onde você comanda e não é comandado, muda completamente a sua autopercepção. O homem comum, ele vive esperando estar com disposição para agir. O homem que transforma, o líder que transforma, ele entende que agir é o que gera disposição. E isso começa com o corpo, com suor, com respiração, com um gesto simples, mas carregado de decisão. Durante os próximos dias, você precisa incluir uma disciplina corporal no seu processo. Algo inegociável, algo que reforce a sua identidade. Quem age mesmo quando não sente vontade, porque o corpo bem treinado é o melhor amigo da mente disciplinada. Eles caminham junto, um fortalece o outro. E essa aliança cria uma força que assusta quem vive à mercê dos próprios impulsos. Novamente, Napoleão Hill, ele observou que todos os grandes líderes da sua época tinham uma vitalidade marcante. Não por acaso. Eles compreendiam que a energia não é luxo, é uma ferramenta, é uma arma. E quem deseja liderar, primeiro precisa dominar a si mesmo, a começar pelo próprio corpo. Mas não pare por aí. A disciplina também precisa do seu ambiente. A maneira como você organiza o que está ao seu redor influencia diretamente o que acontece dentro de você. O seu espaço físico precisa refletir a ordem interna que você deseja construir. Um local limpo, enxuto, funcional, seja para trabalhar, estudar, pensar, enviar mensagens sutis. Isso envia mensagens sutis, mas muito poderosas para sua mente. Aqui se constrói, não se sobrevive. Pode parecer pequeno, mas é transformador. A forma como você organiza o ambiente, como escolhe as suas roupas, como cuida da casa, do corpo, da alimentação, tudo isso a disciplina se manifesta. E tudo isso só acontece quando praticado com intenção. Você começa a influenciar a forma como o mundo responde a você. Veja bem, os bem-sucedidos não esperam que as condições estejam perfeitas.
Eles não precisam de música certa, da luz certa, da motivação certa. Eles apenas criam a energia certa com base na disciplina que cultivam. E essa energia os carrega através da dificuldade. Enquanto muitos param por conta do cansaço, eles seguem por conta da convicção. Enquanto alguns buscam motivação nos outros, eles encontram a própria motivação, o próprio esforço. Eles sabem o quanto já caminharam. Eles sabem quantas vezes quiseram parar e não pararam. E isso é o que mantém firme. Essa força vem de uma só fonte: a repetição, o hábito. O fazer mesmo sem vontade, o repetir o gesto, o passo, a ação, até que ela se torne a sua segunda natureza. Você pode não ver resultado agora, mas eles estão acontecendo. Cada dia que você cumpre o que prometeu, mesmo que não haja aplausos, mesmo que você não tenha uma base que sustentará algo muito maior. E quando esse algo vier, parecerá aos outros que foi de repente, mas você saberá que não foi. Você saberá quantas vezes levantou a cabeça quando mais ninguém estava do seu lado, quando mais fácil era desistir. Por isso, continue mantendo o ritmo, a constância, a ordem. Lembre-se, os maiores impérios do mundo foram erguidos com tijolos invisíveis antes de se tornarem visíveis. Nenhum deles surgiu do nada. Todos foram cultivados no escuro, no silêncio da disciplina, na força da intenção, no peso da repetição. E o seu não será diferente. Nos próximos dias, comprometa-se a manter a sua precisão, a sua rotina mínima de construção interna. Acorde no horário determinado, alimente-se com clareza, mova seu corpo com firmeza, visualize a sua melhor versão, a sua versão de presença e repita isso até que o mundo não consiga mais ignorar a força que vem de você. Você não precisa que os outros entendam, nem que eles aplaudam. Você só precisa continuar, porque é assim que o gigante se constrói. Primeiro por dentro, depois por inteiro. Nem todo dia será perfeito, nem todo passo será firme, nem toda manhã será ensolarada, e é justamente aí que o verdadeiro crescimento acontece. Quando a dor aparece, quando a dúvida se insinua, quando a motivação desaparece, tudo que sobra é o pacto que você firmou com você mesmo. Agora, é fácil manter a disciplina quando tudo vai bem. Difícil é segui-la quando ninguém está te olhando, quando o corpo grita por um descanso, quando a mente questiona, quando o ambiente conspira contra e mesmo assim você decide cumprir. Esse é o território dos inquebráveis. Agora, quando durante 21 dias de prática disciplinada, vai haver um ponto de ruptura, um momento em que algo dentro de você vai pedir trégua. Talvez a exaustão, talvez a frustração, talvez aquele velho argumento que diz que você está tentando, isso já é o suficiente. Mas escute com atenção, esse momento é sagrado. Ele é o seu teste. Ele, na verdade, é o divisor de águas entre a antiga versão, a que sempre cedia, e a nova versão que impõe. O que diferencia os bem-sucedidos não é que eles não falham, é que eles não param. É que eles têm a humildade de reconhecer a queda, mas a grandeza de se levantar no instante seguinte. Eles não deixam que um tropeço transforme uma queda livre, porque eles entenderam que disciplina não é perfeição, é retorno rápido. Você pode errar, pode falhar, pode esquecer, mas você não pode abandonar. Você não pode deixar que um desvio apague todo o caminho. Os grandes líderes, aqueles que moldaram a civilização, as ideias, eles atravessaram séculos, falharam inúmeras vezes, mas havia algo que eles nunca faziam: desistir de si mesmo. Napoleão Hill dizia que a persistência é o caráter, o que é o carbono, é o aço, é a substância que endurece a fibra. E a persistência, ela é alimentada pela decisão de continuar mesmo sem garantia. Mesmo sem prova imediata de que as coisas estão funcionando, nos dias difíceis você precisa se lembrar do porquê, do motivo inicial, da visão, do que te moveu no primeiro passo. Não importa o quão nublado esteja, a clareza não vem da circunstância, ela vem do compromisso. O fracasso real, ele não está em cair, ele está em permitir que a queda defina a sua identidade.
Por isso, ao longo desses dias, trate seus momentos de fraqueza como estratégia. Antecipe-se, planeje a resposta a eles. Crie frases que você vai repetir a si mesmo quando a dúvida chegar. Você pode deixar bilhetes para os dias em que o cansaço for grande. Você pode estabelecer uma regra interna. Falhei hoje, mas retorne amanhã. E retorne sempre. A força que constrói impérios, ela não é da força que avança quando tudo está fácil. É a força que não recua mesmo quando o chão treme. É o tipo de força que nasce do domínio emocional, da capacidade de observar a si mesmo em desequilíbrio e ainda assim decidir pelo caminho certo. Não se engane, a sua mente vai testar você. Ela vai sussurrar que pode pular um dia, que pode deixar para depois, que ninguém está vendo, e é nesse instante, nesse intervalo entre o impulso e a decisão, que você está forjando uma nova versão. Ali, quando aquele momento solitário e invisível está sendo decidido se você voltará a quem era ou se você vai seguir o rumo do que pode ser. O sucesso, ele não acontece quando você chega no topo, ele acontece na base da escada. Você decide subir, mesmo sabendo que será difícil. E então, degrau após degrau, você prova a si mesmo que consegue, que essa força, essa presença, esse autocontrole, ele não surge de frases prontas, ele surge de repetição, de firmeza, de pequenas vitórias acumuladas, de não permitir que um dia ruim estrague o ciclo bom, de entender que disciplina emocional é mais do que controlar raiva ou medo, é manter o foco mesmo da decepção. É seguir em frente mesmo diante da dúvida. Há um tipo de tranquilidade que nasce quando você sabe o que acontecer. Você retornará. Você pode até cair, mas você vai se levantar no mesmo lugar onde caiu, com mais consistência, com mais sabedoria, com mais força. Isso cria um tipo de poder que não depende do externo, que não precisa de torcida, que não desmorona diante de obstáculos. E com o tempo, essa firmeza, ela começa a moldar, ela começa a formar como as pessoas te veem. Começa a confiar mais em você, a te seguir, a te respeitar. Todos começam a reconhecer quando alguém está em paz com as suas decisões. Você se torna raro. Enquanto tantos reagem ao que sentem, você responde ao que decidiu. Enquanto tantos se perdem nas emoções do momento, você se ancora na disciplina da escolha. E é isso que te diferencia. Nos seus 21 dias, o que mais importa não serão os dias fáceis, serão os dias difíceis. Aqueles que você cumpre a prática, mesmo com tudo ao redor pedindo pausa. Porque são nesses dias que a sua identidade se solidifica. É ali que você nasce, é ali que nasce o respeito próprio, a força verdadeira, o orgulho silencioso, de saber que você é alguém que não falha consigo mesmo. Lembre-se de uma coisa, não é sobre errar, é sobre nunca desistir. Nunca ceder ao impulso que quer arrastar você de volta para o que você era. Nunca permitir que um dia de descanso defina uma vida inteira de potencial. Você já começou essa jornada? Firmou esse compromisso? Já está mais próximo da sua nova versão? Algo do que imagina? Agora mais do que nunca, é hora de você continuar, de manter o passo, de reafirmar a cada gesto, a cada decisão que você tomou lá atrás. Porque a constância, nos dias difíceis, é o que separa o comum do extraordinário. Existe um momento na jornada em que a disciplina deixa de ser esforço e se torna natureza. Você já não precisa mais se esforçar tanto. Já não debate internamente, já não negocia com a preguiça, com a dúvida, com o caos, porque agora não é mais uma prática, é a parte que você é. Quando você atravessa esses 21 dias sustentando o compromisso inegociável consigo mesmo, não é apenas um hábito que se forma, é uma nova identidade que emerge. E essa identidade é o seu verdadeiro patrimônio. Ela vale mais do que qualquer diploma, qualquer conexão, reconhecimento social, porque é a partir dela que todas as outras conquistas se tornam possíveis. Você agora age como alguém confiável, como alguém que não falha com a própria palavra, como alguém que sabe o que está construindo. E essa clareza te posiciona em um nível de consciência que poucos experimentam. Um nível em que suas decisões não dependem do humor do dia, mas da missão que carrega no coração. O Napoleão Hill, ele afirmou que
o homem que se conhece e se domina pode conquistar qualquer coisa que escolher. E agora você começa a compreender esse princípio com profundidade, porque você deixou de viver à deriva, sendo empurrado pelos ventos. Você agora é um timoneiro. Você segura o leme, você define a sua rota e ninguém mais tira isso de você. Essa transformação ela não é barulhenta, mas ela é inconfundível. A forma como você se levanta pela manhã, como cuida dos detalhes, como fala consigo mesmo, como reage às distrações, tudo denuncia o nível que você alcançou. E mesmo quando o mundo ainda não percebe de imediato, você já sabe, você já sentiu, você já carrega dentro de si uma firmeza que antes não existia. E é aqui que o novo ciclo começa. Porque se 21 dias for o suficiente para moldar a base, agora você pode expandir, pode aprofundar, pode adicionar novas práticas, refinar as antigas, solidificar o que você aprendeu e o tempo. O tempo deixa de ser o inimigo. A disciplina antes desconfortável passa a ser prazerosa. E a vida começa a responder de uma maneira diferente. As pessoas notam, as oportunidades se aproximam, os resultados se tornam consistentes, mas tudo é apenas reflexo de algo maior. É a pessoa que você se tornou. Você não está mais correndo atrás, você está vivendo à altura daquilo que deseja. E aqui está a verdade mais poderosa de todas. Você não volta mais ao que era, porque o que foi aprendido com dor, sustentado com esforço e repetido com fé, se transforma em estrutura permanente. Você pode até escorregar, falhar, vacilar, mas não recuar, não retrocede. Porque a nova identidade já se instalou, ela já faz parte do seu olhar, da sua voz, da sua presença. E mesmo que ninguém parabenize você, mesmo que o mundo não veja, você sabe. Ah, isso basta. Agora olhe para trás por um instante, lembre-se de quem você era antes de iniciar essa jornada, de como pensava, de como se sentia, de como falava. E agora compare. Compare aí com a sua nova versão, com a versão que está lendo essas palavras. Veja o quanto você já percorreu, veja a fortaleza que você vem construindo, veja a clareza que está brotando dentro de você. Você vem vencendo a cada dia, um por um, suportando momentos difíceis, vencendo a vontade de parar. E mesmo quando tudo parecia igual, fora, algo foi edificado por dentro. E é por isso que esse não é o fim. Esse é o início. Agora você sabe o caminho e pode replicar o processo em qualquer área da sua vida. Você pode aplicar a mesma lógica para criar riqueza, para aprimorar relacionamento, para aumentar a sua inteligência emocional, para desenvolver liderança. É sempre a mesma coisa. Decisão, disciplina e repetição. E então você transforma. Esse é o segredo que os bem-sucedidos guardam. Não há mágica, há uma consistência, há um pacto silencioso. Com propósito, há uma convicção firme de tudo que você deseja e já está aí disponível. Só depende da versão que você decidir sustentar. Agora, com a nova fundação construída, a escolha está nas suas mãos. Você pode continuar sendo quem cumpre o que promete, que vive à altura da sua própria visão, que age como bem-sucedido, não apenas em dias bons, mas também nos dias em que nada colabora. E a partir dessa postura, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a inspirar, começa a liderar, começa a deixar rastro, porque o mundo não precisa de mais faladores. Ele precisa de homens e mulheres que encarnem o que dizem e que sejam coerentes, sejam inteiros, sejam faróis. Você está se tornando esse tipo de pessoa. E se você chegou até aqui, não permita que essa transformação fique restrita a você. Continue nutrindo, continue se fortalecendo, continue se desafiando. E se essa mensagem te tocou, eu quero que você siga aqui o meu perfil, deixe o seu like, isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais gente. E essa é uma jornada para quem escolheu viver com propósito, com firmeza e clareza. Uma jornada para quem quer ir além da teoria e viver o extraordinário todos os dias. O que começa com 21 dias se torna com o tempo uma vida inteira de grandeza. Eu sou Guilherme Ezequiel e aqui eu quero ajudar você enquanto eu melhoro, enquanto pessoa, enquanto líder, enquanto gestor, enquanto empresário, para que a gente possa construir um mundo melhor, transbordando a nossa vontade, a nossa verdade. Eu sou consultor de empresas e há mais de 17 anos ajudo empresários, gestores e líderes
a melhorarem como pessoa, como gestores, para que os números sejam alcançados. Eu sou especialista em gestão financeira, em controladoria e finanças, e não tem lucro se não tiver uma meta clara. E você é o responsável pela mudança do mundo, que começa aqui, ó, dentro de você. Então lembre-se, se você ainda não me segue, siga, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe esse conteúdo para chegar em mais gente. E vamos continuar aqui, construindo um mundo melhor. Esse é o Gestão em Foco. Até mais.